crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de produção textual de hoje? Então, ontem na aula ao vivo a gente viu uma entrevista, né, com o cientista Machio Kuku e nessa entrevista falava um pouco sobre o livro que ele lançou, sobre a ciência, sobre o futuro, as previsões dele para o futuro, né? Bastante imaginação, bastante ficção, a gente não sabe que disso que ainda pode um dia vir a acontecer realmente, né? E hoje, então, vocês vão no caderno de atividades de vocês abrir a página 16 e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse gênero textual entrevista, certo? Primeiramente, eu vou ler para vocês aqui, então, como que é organizada a entrevista, como nós já vimos lá, né? A entrevista da super interessante com o cientista. Então, uma entrevista em geral, ela organiza-se da seguinte forma: título, né, que é uma frase que instiga o leitor, despertando seu interesse sobre o assunto ou sobre o entrevistado. Vocês viram lá que então como título eles já traziam, adiantavam um pouquinho, né, sobre o que seria visto na entrevista. A apresentação. Então, um pequeno texto que apresenta o entrevistado, trazendo às vezes uma curiosidade sobre ele em relação ao tema abordado. Então, apresentando o entrevistado, quem é ele, né? Vocês viram que tinha a fotinho lá do cientista falando quem que ele é, né? Sobre um pouquinho dele. Perguntas e respostas, então, as falas dos envolvidos. Então, quando é entrevista, eu coloco a pergunta e a resposta também no texto, certo? Finalização. Momento em que o entrevistador agradece ao entrevistado por ter respondido as perguntas. Normalmente, ela está presente na entrevista oral. Então, na entrevista escrita, ela nem sempre vai aparecer, né? Às vezes, finaliza na própria entrevista e não aparece, então, um agradecimento. Então, vejam aqui, ó. Eles só pediram para a pessoa que foi entrevistada dar um recado, né? Para quem acompanhava, então, a publicação, mas não foi feito então um agradecimento. O agradecimento geralmente é feito oralmente, tá? Então, na página 16 de vocês agora, vocês vão pegar aí para nós fazermos a leitura. Então, leia a entrevista a seguir para responder as questões propostas. Eu construía uma cabaninha no quintal, levava para lá livros e biscoitos e passava um tempão lendo. Rosana Rios, que é a entrevistada, tá? Então, eles colocaram como título aqui um pouquinho da fala dela, algo que ela falou e que foi marcante, que foi legal. Então, o título aparece aqui como um pouquinho da fala dela. E aqui o nome dela é entrevistada. Então, já começa aqui com a entrevista, tá? Então, com as perguntas, né? Antes de mais nada, você trabalha muito, não é? É verdade que já publicou 130 obras? Qual foi a primeira? Na verdade, hoje, abril de 2014, publiquei já 137 livros, entre livros infantis, juvenis e didáticos. Então, esse é o público dela, né? O primeiro foi infantil O Dragão Comilão, em 1988. Tá? Você escreve até quando está de férias ou principalmente quando está de férias? Escrevo sempre, mas nas férias concentro a escrita nos diários de viagem. Quais livros seus ficaram mais famosos? Isso muda a cada ano. Os mais vendidos nos últimos tempos foram o juvenil Sangue de Lobo, escrito em parceria com a talentosa Helena Gomes, e o infantil O Monstro Monstruoso, da Caverna Cavernosa, ilustrado pelo querido André Neves. Como foi o comecinho da sua carreira de escritora? Comecei em 1986 escrevendo roteiros para o programa Bambalalão da TV Cultura. Quais os seus assuntos preferidos? Fantasia. O fantástico é minha praia, mas gosto muito de mistério, suspense também. Você é organizada? Como faz para guardar tantos trabalhos já feitos? Sim, tenho todos os livros catalogados e textos organizados no computador e backups. Backups, então, são as cópias de arquivo para dispositivos secundários, por exemplo, pendrive, HD externo, né? Suas histórias e textos surgem em lugares inesperados.
Aí você sai correndo para escrever? Escreva em qualquer lugar, a qualquer hora. Tenho sempre um caderninho comigo para anotar ideias. Você escreve e desenha também? Sim, sou formada pela Faculdade de Belas Artes. Desenho e pinto quadros quando dá tempo. E a continuidade. Tem crianças ou jovens na família que inspiram você para criar histórias? Meus filhos e sobrinhos sempre me inspiraram. Agora que sou avó, tenho mais uma fonte de ideias, né? Você faz vários trabalhos ao mesmo tempo? Sempre escrevo 2 ou 3 histórias ao mesmo tempo. Como surgiu a ideia do novo livro, O Enigma em Barcelona? Eu fui a Barcelona, me apaixonei pela cidade. É uma das mais belas cidades da Espanha e acho que do mundo. Qual é o enigma da história? Ah, não poderia contar, seria um spoiler, né? Ela estaria contando então sobre o livro e as pessoas daí perderiam a graça para ler, né? Você gosta de viajar? Quais são suas cidades preferidas? Sim, adoro viajar. Tenho a paixão pela minha cidade, São Paulo. Mas no Brasil sou apaixonada também por Porto Alegre. No exterior gosto muito de Paris, Barcelona, Edimburgo. Como foi a sua infância? De que você costumava brincar? Eu construía uma cabaninha no quintal, levava para lá livros e biscoitos e passava um tempão lendo. Depois ia desenhar e pintar, com aquarela, minha técnica preferida desde os 7 anos de idade. Quais livros marcaram sua vida? Tantos. A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, os 12 Trabalhos de Hércules, de Monteiro Lobato, mais tarde, Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles, e Quarupi, de Antônio Calado. E, é claro, Senhor dos Anéis, de J.R. Tolkien. Algum recado para o pessoal que acompanha o Divertudo? Ler é tudo, é divertido, é divertudo. Então, é spoiler, como eu falei, né? Quando se estraga a surpresa de um livro, de um filme, revelando os detalhes. Então, aqui, ó, entrevista disponível aqui no endereço, né? Do Divertudo, entrevistas, etc. Tá? Endereço eletrônico. Agora, a pergunta aqui, ó. Quem é a entrevistada? Quem que faz as perguntas? Onde a entrevista foi publicada? Como que você chegou à resposta? Quantos livros ela já escreveu? Qual o público leitor dessa entrevista? E reler o trecho da revista aqui, ó. Qual o enigma da história? Ah, não poderia contar, seria spoiler. O que significa o asterisco inserido ao lado da palavra spoiler? Então, significa que a palavra, né, que há uma informação extra aí nessa palavra, né? Por isso, então, do asterisco. A B, copie o trecho que o asterisco faz referência. Então, vocês vão escrever lá. Vou pôr lá para vocês conferirem. Então, aqui conferindo, né? A entrevistada, Rosana Rios. Quem faz as perguntas, então, é o site Divertitudo. Ressalto, então, aqui, né, que esse é um colaborador, né, do Divertitudo. Provavelmente um jornalista, quem elaborou, então, essas perguntas aí, né, só ressaltando. Onde essa entrevista foi publicada? Então, no site Divertudo, tá? Aqui, ó. Aqui é Divertitudo e aqui é Divertudo. Como você chegou a essa resposta? Então, no caso, tem aqui, ó, a referência, né, ao site aqui, certo? E também a pergunta que eles fizeram, né? Algum recado para o pessoal que acompanha o Divertudo? Quantos livros ela disse que já escreveu? 137 obras publicadas, então, até 2014, né? Até abril de 2014. O público que é leitor da entrevista, então, é o público infanto-juvenil, que é para quem ela escreve. E aqui, então, o asterisco significa que há uma informação extra, né? Aqui, lá embaixo, que aparece o asterisco aqui em cima, né? Na palavrinha aqui, spoiler. Ó, que quer dizer que vai ter uma referência a essa palavra, que é o que está aqui embaixo, então, tá? Quando há o asterisco, então embaixo vai ter ali o que significa. Então, aqui copia o trecho a que o asterisco faz referência. Então, spoiler é aquele que estraga a surpresa de um livro ou filme, revelando os detalhes sobre ele, certo?
Então, pessoal, agora a prof quer que vocês façam uma entrevista. Vocês vão usar como tema, então, o trabalho de um familiar de vocês. Vocês vão fazer a entrevista com alguém da sua família e vão digitar depois no positivo on. Primeiramente, vocês podem fazer um rascunho no caderno com as perguntas, pode falar um pouquinho sobre a pessoa, né, também. E o título da sua entrevista pode ser algo que eles vão falar durante essa entrevista, dar uma resposta para vocês, alguma palavra que vocês achem interessante, vocês vão fazer um título ali, se referindo então a essa frase. E vocês vão colocar lá uma apresentação da pessoa, então, descrever ali quem é a pessoa que vocês estão entrevistando. E na entrevista vocês podem fazer umas 4 a 5 perguntas que eu vou mostrar aqui, as perguntas que eu já coloquei para vocês no Zway, tá? Só um pouquinho. Então, eu coloquei assim, ó, para exemplo para a entrevista. Então, aqui um modelo de perguntas se vocês quiserem usar, não é obrigatório usar assim. Vocês podem fazer de acordo com o que vocês quiserem fazer a pergunta. Então, vocês vão apresentar o entrevistado em algumas linhas, né? Dizer quem ele é, o que ele faz, ou ela, pode ser o pai, a mãe, o avô, qualquer pessoa que vocês entrevistarem, um adulto da família, né? Faz tempo que trabalha, então aqui já é as perguntas, certo? O título vocês vão ver depois o que a pessoa respondeu para dar como título lá no positivo on. Então, faz tempo que você trabalha nessa área, né? Primeiro você pode perguntar para a pessoa qual é a teu ramo de atuação, a tua área de trabalho, né? Faz tempo que você trabalha nessa área? Como foi a decisão de trabalhar nessa área? Não precisa colocar a área toda vez, eu estou dando aqui exemplos. Vocês podem usar outra palavra, né? Qual foi a decisão de seguir essa profissão, de ter esse trabalho? Como é o seu trabalho? Você gosta do que faz? O que você considera mais importante para quem quiser seguir trabalhando nessa área ou nessa profissão? Que conselhos você daria a alguém que pretende seguir nesse ramo, nesse trabalho? Então, vocês podem colocar ali a pergunta que vocês quiserem relacionada, então, ao trabalho da pessoa. Se você quiser, você pode finalizar com um agradecimento à pessoa. Mas, geralmente, é feito oralmente, né, os agradecimentos. Então, não é obrigatório também. Então, as perguntas aqui vocês podem mudar se quiser, não precisa ficar as mesmas. Vocês vão fazer um rascunho numa folha de caderno, pode ser no caderno de produção textual de vocês. Coloquem a data, coloca lá a cidade. Vocês podem colocar como redator, por exemplo. Quem que é o redator aí? A pessoa que está entrevistando. Você coloca lá abaixo do título, por, e coloca o nome de vocês. Se vocês são os repórteres aí, né, que estão entrevistando. Então, coloca por e o nome, tá? Pode colocar logo abaixo do título, tá? Depois ali do título, antes da apresentação do entrevistado, ok? Depois disso que fizerem no rascunho, vocês vão fazer lá no positivo on, a prof vai abrir lá em avaliação. Lembra que vocês faziam textos digitados em avaliação? Não vai valer nota, tá? A prof não vai computar nota, mas é para vocês digitarem lá, prestando atenção aos parágrafos, às perguntas, pontuação, tá? Se quiserem fazer as perguntas em negrito, como vocês viram nos textos que vocês viram ali de língua portuguesa, né? Na apostila e no caderno de produção de atividades, vocês podem pôr em negrito as letras, tem como fazer isso lá dentro, tá? Do positivo on mesmo tem, só clicar que tem uma letrinha em cima ali que aparece, experimentem lá para vocês verem. Pode negritar, não esqueça a pontuação, a ortografia, prestar atenção na palavra, letra inicial, mesmo nas respostas, sempre letra maiúscula, tá bom? E digitam lá para a prof, no mínimo 10 linhas, então, no mínimo 5 perguntas, tá? Se tiver 5 perguntas, tem que ter 10 linhas no texto, porque vai ter 5 respostas, pelo menos. E mais a apresentação, então vai dar mais de 10 linhas, ok? Então, ficamos por aqui. Faço esse trabalhinho lá para a prof conferir com vocês depois, tá? Beijo e até a nossa próxima aula, então.